nós ajudávamos pequenos empresários no relacionamento com o banco. Resultado é que meu trabalho começou a se destacar e eu fui convidado para ir trabalhar na Superintendência Estadual de Alagoas como assessor. Esse trabalho eu comecei lá em Alagoas em 82. Dali eu saí em 88, porque alguns trabalhos que eu fazia chamaram a atenção aqui em Brasília, na Diretoria de Crédito Industrial, e pediram informações a meu respeito. Perguntaram ao meu chefe, na época, o superintendente Nivaldo Alencar, se eu não queria passar um período em Brasília, fazer um teste, ver se ajudando, porque tinha muita gente em férias. E, para minha surpresa, em 88 eu vim para cá, trouxe meus filhos, a minha mulher, para passar uns 60 dias. E o diretor da época, do Crédito Industrial, Saíde José Miguel, 30 dias depois, mandou me perguntar o que é que eu queria para ficar em Brasília, trabalhando na diretoria, né? Eu fiz um pedido que era para ter uma negativa e voltar para minha terra, né? Voltar para Alagoas, né? Eu pedi que um cargo de assessor na diretoria, que já era um cargo no nível intermediário do banco, e pedi também que o banco me cedesse um de seus apartamentos para morar com minha família, né? E, para minha surpresa, no final do dia ele mandou dizer que estava fechado, né? E eu fiquei, eu tive que ficar, né? Um ano depois, uma outra tragédia na minha vida, porque eu trouxe minha mulher e meus filhos para cá e eu tinha minha sogra como uma segunda mãe. Ela foi vítima de um erro médico e faleceu. Minha mulher se desespera aqui e aí a gente começa a pensar no caminho de volta, né? Brasília era uma possibilidade. Eu já tinha um ano em Brasília e já tinha algumas propostas de ascensão funcional. Foi quando veio um convite para voltar já como administrador de agência no interior de Alagoas, numa cidadezinha chamada Porto Calvo. Eu juntei o problema que eu estava vivendo em casa, minha mulher querendo voltar para perto do pai, com o apelo de um velho colega, que aliás havia referendado meu nome para vir para Brasília. E aí eu volto para Alagoas. E, para minha surpresa, né, a decepção foi muito grande, porque as escolas públicas da minha infância tinham um outro padrão, né? Ao chegar ao interior de Alagoas, o que é que eu tive que fazer? Colocar meus 3 filhos, para estudar em Maceió, na casa da minha mãe, né? Foram morar com a avó. Eu trabalhava em Porto Calvo e ia 2 vezes na semana lá vê-los e, inclusive, passava o final de semana com eles, né? Foi um momento difícil, mas foi uma escolha. Aconteceu algo absolutamente inesperado, uma coisa totalmente fora da curva, né? Naquela época, o banco lançou um programa chamado Novo Rosto do Banco do Brasil, que virou de cabeça para baixo o banco, né? Pessoas que estavam mais acomodadas foram convidadas a aposentar, pessoas que, na ótica de quem olhava, eram promissoras, eles davam um salto quântico na carreira. O fato é que eu deixei de ser gerente adjunto de uma pequena cidade no interior de Alagoas e virei, da noite para o dia, superintendente adjunto do estado da Bahia, né? Era um desafio monumental, né? Aos 33 anos, participando da administração de uma superintendência que lidava com um estado do tamanho ou maior do que vários países da Europa. Um ano depois, cai o então presidente Paulicaro do Banco do Brasil.
assume um novo presidente, na época Lafayette Coutinho, me ofereceram a possibilidade de ficar lá na agência Centro Salvador como gerente adjunto. Eu olhei para mim e digo, olha, eu me considero ainda uma criança dentro do banco e eu estou ocupando um cargo de administração numa das maiores agências do país. Para mim está excepcional, né? Bom, mas aí eu comecei, se eu sou gerente adjunto da Centro Salvador, eu posso postular ser gerente de uma agência em Maceió. Pouco tempo depois, em 93, eu voltava para Maceió como gerente de uma agência chamada Tabuleiro, na periferia da cidade, né? 93. Em 94, no ano seguinte, eu já gozava de um razoável conceito entre os gerentes do estado de Alagoas, porque eu tinha tido uma experiência em Brasília, porque eu tinha tido uma experiência como superintendente adjunto na Bahia, numa agência grande na capital. Quando assume a superintendência estadual de Alagoas, Érico Furtado, aquele que havia trabalhado com meu pai, cujo pai tinha sido gerente do meu pai, né? E aí, quando se torna vago o cargo de superintendente adjunto de Alagoas, ele me indica já para o presidente que sucedeu Lafayette como o superintendente adjunto de Alagoas. Aí acontece uma imagem que eu tenho na minha cabeça muito forte, né? Em 94, quando eu volto, eu entro naquele prédio para assumir o cargo de superintendente adjunto, a superintendência ficava no 11º andar, eu colocava pela primeira vez um paletó para trabalhar, né? Eu havia saído daquela agência como menor aprendiz em 74 e 20 anos depois eu voltava para ocupar o segundo cargo da hierarquia e encontrava ali no saguão da agência caixas que me pediam para comprar cigarro para eles lá atrás, que me pediam para comprar um medicamento na farmácia que tinha em frente. Quer dizer, meio que pararam no tempo, né? Eu tinha feito um périplo, eu tinha, enfim, tinha submetido minha família às dores de mudanças, mas eu chegava ali, eu confesso que eu fiquei acanhado em entrar de paletó e olhar para aquelas pessoas, para que elas não interpretassem que eu estava me sentindo... E naquele dia, eu lembrei também de minha mãe, de quando ela falou que se o meu sonho de ser gerente ali era uma coisa praticamente inatingível, eu estava conseguindo ser mais do que gerente, né? O gerente da agência era um cargo abaixo do que eu estava voltando, né? Então, ali em 94, para mim foi um marco importante, né? Eu começo a trabalhar em Alagoas, quando foi em 95, o Érico Furtado é chamado a ser superintendente em Pernambuco. É convidado pelo então presidente Ximenes para ser superintendente em Pernambuco. E o presidente Ximenes pergunta a ele quem, na opinião dele, estava capacitado a ser superintendente de Alagoas, e ele aponta meu nome, né? Eu acabei nomeado superintendente de Alagoas, né? Então eu estava no topo do estado onde eu comecei minha trajetória, né? Achava que ali ia ficar o resto da vida até me aposentar. O fato é que eu não pude contribuir muito com o estado de Alagoas, porque no ano seguinte o Érico resolve aposentar em Recife. E de novo o presidente pergunta para ele, o presidente Ximenes, quem na visão dele seria capaz de sucedê-lo no estado de Pernambuco.
o Érico aponta meu nome, porque na visão dele, eu era uma pessoa reconhecida pelos funcionários como uma pessoa que capaz de conduzir os grupos sem muito assodamento, sem muita briga, sem muito litígio, e ao mesmo tempo lidar com o empresariado de uma forma harmônica, defendendo os interesses do banco, com uma reputação inatacável, né? Para mim, um dos momentos marcantes foi o fato do próprio presidente Ximenes ir lá me dar posse e conversar com as pessoas. Me lembro, na noite em que ele me deu posse, ele deixar claro para todas as pessoas que estavam ali, do mundo empresarial, do mundo político, de que ali estava um homem da mais absoluta confiança dele, né? Naquela época, ser superintendente do Banco do Brasil, sobretudo no Nordeste, era algo bem diferente do que hoje, quando um superintendente tem mais um papel de um coordenador de uma rede de agências de varejo. Tinha um conteúdo naquela época, no cargo, uma abrangência um pouco mais política, de política econômica. O cargo na verdade, éramos considerados extensões, representantes do próprio presidente do banco, né? Ali eu fiquei de janeiro de 96 a julho de 99. Eu sou nomeado para Bahia pelo então presidente André Calab, né? E eu naturalmente estava um pouco triste que eu ia deixar Recife. De novo, estava submetendo minha família a uma mudança. E eu soube que o então senador Antônio Carlos Magalhães, que era nada mais, nada menos do que o presidente do Congresso Nacional, estava chateado com a mudança, porque não teriam conversado com ele sobre isso, né? E ele tinha em boa conta o então superintendente da Bahia. Na época eu fiquei sabendo que o senador Antônio Carlos Magalhães não queria nem receber o presidente do banco, nem receber um telefonema. Aí o deputado Zé Múcio Monteiro conversa com o senador Antônio Carlos Magalhães, faz referências elogiosas ao meu trabalho, a quem eu era, e isso aguça a curiosidade do velho, né? Dia seguinte o velho manda ligar lá para a Superintendência de Pernambuco, dizendo que quer me conhecer, se eu podia vir a Brasília. Dia seguinte eu passo na presidência do banco e vou com o presidente lá. Quando eu chego, me apresento a ele e começo a falar um pouco da minha trajetória no banco e realço aquilo que eu vi na Bahia lá atrás, as coisas que eu vivenciei, quando surgiu uma praga, uma vassoura de bruxa no sul da Bahia, na região cacaueira, os problemas que se enfrentavam em Salvador, eu sabia cada detalhe do estado e aquilo despertou um interesse nele, né? Ele acabou me cotando mais alto do que eu realmente era, né? E para minha surpresa, eu tomei posse na Bahia e eu fui recebido em todos os recantos da Bahia com um enorme carinho, sabe? Um ano depois, a minha forma de lidar com as pessoas estava sendo percebida aqui em Brasília como um modelo, um referencial de liderança que gostariam de ver implantado no país como um todo e tal. Aquelas conversas e eu não fazia força, porque era o jeito que eu sabia fazer as coisas, né? Aí então o vice-presidente de RH da época, o Leandro Martins, me convida para sair da Bahia e vim dirigir
o que seria um órgão em Brasília que antecedeu a diretoria de RH, que era uma unidade de função RH, que antecedeu a chamada diretoria de gestão de pessoas. Eu venho para cá em 2000, para esse órgão, e no ano seguinte ele é transformado na diretoria de gestão de pessoas. Qual era a missão? A missão precípua era, como ele dizia, sepultar os ossos do PDV. O PDV, o Programa de Demissão Voluntária, havia deixado feridas abertas enormes no corpo funcional do banco. Foram 13 mil colegas que se afastaram entre 95 e 96, e ali 5 anos depois ainda estava doendo, né? Ainda estava, né? O processo ainda estava muito caótico, né? Mas naquela época surgiu a universidade corporativa, surgiu o diferencial de mercado, havia aqui no banco a ideia de que um dirigente do banco não poderia ganhar mais do que ganharia o presidente da República. E nós conseguimos, nossa equipe conseguiu convencer o DEST e o Ministério da Fazenda de que o banco não dependia de orçamento do governo para pagar ninguém. Então, tinha como ele remunerar melhor os cargos de mais relevância e criar mecanismos de retenção dessas pessoas, que de repente estava ficando muito fácil retirar do banco um profissional que se destacava, né? Enfim, teve pelo menos uns 8 gols nesse curto período, né? Que, como a criação da Câmara de Conciliação Prévia. E aí também aconteceu uma das coisas que eu mais me orgulho na minha trajetória do banco. Eu pude recriar o mesmo programa que me trouxe ao banco. Não é ser vinculado ao banco que interessa ao menor. O que ele quer é um espaço dentro do banco para trabalhar, para tirar de cima dele o fantasma do primeiro emprego e para criar uma networking que ele possa depois se colocar no mercado de trabalho com mais facilidade, né? Aí